quando eu decidi escrever este livro, foi quando se deram os episódios no bairro da Jamaica. E eu disse, vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal. E foi a partir dessa frase que tudo aconteceu. Era as pessoas me perguntarem, de onde é que tu és? E eu, na minha inocência de criança, sou portuguesa. E as pessoas insistiam, sim, tá bem, mas tu és de onde? A resposta que dava vontade, o que eu tinha vontade de responder, olha, sou da Amadora. Por exemplo, eu vou-te contar um episódio, uma vez uma criança, em que perguntámos, devia ter 6 ou 7 anos, perguntámos a ela, o que é que tu queres ser quando cresceres? E ela disse, empregada doméstica. Não. Mas aquilo era a realidade dela. A mãe é empregada doméstica, as tias são empregadas domésticas. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com/dicaverbal. Vejam as vantagens de ser patrono. E sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram Dica Verbal. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal. É uma honra e um prazer que temos pela primeira vez uma mulher. É algo que eu queria já há bastante tempo. Então, Patrícia, tu entraste na história do podcast Dica Verbal por ter sido a primeira mulher a inaugurar o espaço. Participar. Queria-te dar as boas-vindas a Patrícia Moreira, a portuguesa, filha e neta de cabo-verdianos. Lançou um livro, As Novas Identidades Portuguesas. Vejam e comprem um livro em chiadbooks.com, procurem pela autora Patrícia Moreira e sigam a Patrícia no Instagram, patriciamoreira.vani. Patrícia, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Como é que tu estás? Estou bem, e contigo? Bem, obrigado. Bem. Bem. Fala-me um pouco então, Patrícia, eu peço sempre isso às pessoas que deem um pouco, que falem um pouco de si, de que zona da Grande Lisboa tu és, por exemplo, e diz-me já qual foi a tua inspiração, para quem nos está a ouvir e não conhece o livro, para escreveres o livro. Então, eu sou de Lisboa, nasci e cresci em Lisboa, morei a maior parte da minha vida na Amadora. Ok. Depois, entretanto, acabei por emigrar para a França e regressei no ano passado. Sobre o livro, a inspiração foram os acontecimentos no país, o racismo. Não foi nada comigo, concretamente, diretamente a mim. Quando eu decidi escrever este livro, foi quando se deram os episódios no bairro da Jamaica. E eu disse, vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal. E foi a partir dessa frase que tudo aconteceu. Foi uma surpresa para muitos, mesmo para os meus pais, os meus irmãos, porque eu nunca manifestei esse interesse em escrever um livro. Era realmente, eu queria usar a minha voz e dizer como é que eu vejo o racismo, como é que eu vivo o racismo. Porque muitas vezes o racismo em Portugal é discutido por pessoas que não vivem o racismo. Quando nós vimos numa mesa de um telejornal, raramente tem uma pessoa negra para abordar o racismo. É pessoas que falam a partir da sua perspectiva, que é diferente da nossa, que realmente sentimos o racismo na pele. E diz-me uma coisa, o livro está à venda só em formato físico, também está à venda em formato digital, que hoje usa-se muito? Também em formato digital. O livro em formato digital somente na chiadbooks, mas em formato físico, em formato papel, podem comprar na UC, na Bertrand e na FNAC. Ok. E tu já tinhas veia de escritora, já pensavas, já eras algo, ou foi mesmo espontâneo a ver os acontecimentos que estavam a passar, tu disseste, a minha contribuição vai ser sentar-me e escrever um livro? É que foi realmente espontâneo. Mesmo eu, quando comecei a escrever, porque a partir do momento que tu já tens um material, um trabalho que já fizeste, tu dizes, não, eu não vou deixar isto para trás, vou tentar avançar e ver no que vai dar. E foi assim, porque eu inicialmente eu queria falar somente sobre o racismo e comecei a escrever alguns episódios, porque todos os episódios de racismo que eu conto aqui no livro são reais. Episódios que aconteceram comigo ou pessoas próximas.
e era queria falar somente sobre o racismo, mas à medida que ia avançando, eu vi que tinha que falar da minha identidade. É impossível falar sobre racismo em Portugal e não falar da minha identidade, porque, como eu já disse, eu nasci e cresci em Portugal, tive sempre a cultura cabo-verdiana presente, desde da culinária, da gastronomia, a língua, e um dos episódios que me vem muito à cabeça de quando eu era mais nova, quando era pequenina, era as pessoas me perguntarem de onde é que tu és? E eu, na minha inocência de criança, sou portuguesa. E as pessoas insistiam, sim, tá bem, mas tu és de onde? A resposta que dava vontade, o que eu tinha vontade de responder, olha, eu sou da Amadora, o que querem que eu diga mais? E as pessoas insistiam, e depois perguntavam, mas os teus pais, os teus avós são de onde? Ok, então tu és cabo-verdiana. Ou seja, havia essa percepção de que não eras 100% portuguesa ou verdadeiramente portuguesa. Exatamente, é como se houvesse uma incompatibilidade, discrepância entre ser português e ser negro. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, escolher só uma. Daí o título As Novas Identidades Portuguesas. Nós, descendentes, somos portugueses, mas temos uma outra identidade, que é a identidade negra. Uhum. E com a identidade negra, temos a identidade portuguesa também, que é algo que é muito profundo. Tu não podes dizer a uma pessoa que tu não és portuguesa, quando tu cresceste com a cultura, com a forma de pensar, a forma de estar. Tudo vem daquele povo, daquele povo do país onde tu nasceste. Habituaste com aquilo, aprendeste a história de Portugal e uma pessoa chega, não, tu não és portuguesa. Isso é fere-te. Quando és criança, magoa-te quando uma pessoa diz-te. É como se fosses um filho bastardo à parte. Uhum. E era isso tudo que eu quero, não só a história, mas também os sentimentos. E qual é a tua identidade, então, Patrícia? Como é que tu és uma mescla? Como é que tu identificarias ou como é que tu descreverias a tua identidade? Minha identidade Uhum. é as duas identidades, tanto a portuguesa quanto a cabo-verdiana. Como eu te disse, é algo bastante profundo, vem da nossa subjetividade. Por exemplo, coisas simples, como por exemplo, se perguntarmos à minha avó, que ela já veio para Portugal, por exemplo, na idade adulta, como é que ela festeja o Natal? Uhum. Eu emigrei para a França, mas o bacalhau estava sempre à mesa no dia 24. Isso é uma parte cultural, é uma coisa que tu não desligas facilmente. Mas talvez se eu tivesse somente na minha vida a presença da cultura cabo-verdiana, talvez eu não tinha mesmo em questão de imigração, teria esse cuidado de, ok, no Natal eu tenho que comer bacalhau. Não, eu posso dar um outro exemplo sobre a cultura cabo, por exemplo. Eu uma vez fui a um funeral e a mãe da falecida não nos acompanhou ao funeral. E eu perguntei à minha mãe porquê que ela não veio. Ela sentiu-se mal ou algo do género. A minha mãe disse não, os pais normalmente não acompanham o funeral em Cabo Verde, não acompanham o velório do filho, não vão. Porque se tiverem outros filhos, pronto, são superstições, se tiverem outros filhos, aquilo pode fazer, o facto da mãe ir ao funeral pode fazer que os outros filhos que ainda estão vivos também venham falecer antes da mãe. E quando a minha mãe me disse isso, pronto, aquela mãe ela não foi ao funeral, com crença nisso, mas quando a minha mãe disse-me isso, para mim não entra na minha cabeça, porque eu tenho uma outra cultura onde eu vejo os pais a irem aos funerais dos filhos. Uhum. Então, é muito subjetivo, é profundo, é a tua forma de pensar, como tu encaras a realidade, tu tens presente as duas culturas, tu não te consegues separar uma da outra. Eu sei que tu já estiveste em Cabo Verde. Tu em Cabo Verde sentes-te estrangeira? Não. Quando fui lá não me senti estrangeira. Ok. E quando estás, por exemplo, em França, quando viajas, identificas-te como portuguesa ou cabo-verdiana? Eu identifico como os dois. Eu sempre, quando eu me apresento, digo sempre que sou portuguesa de origem cabo-verdiana. E um dia um amigo fez-me essa observação. Ele disse-me, tu sempre que alguém te pergunta a tua nacionalidade, tu dizes que és portuguesa
mas parece que logo a seguir tu justificas que és cabo-verdiana. E ele disse-me, parece que tu não tens orgulho da tua nacionalidade. Eu não, na altura não respondi, mas aquilo fiquei com aquilo na cabeça. E eu comecei a pensar, desde quando é que eu comecei a apresentar-me assim? E lá vem o episódio quando eu era criança. O facto das pessoas nunca aceitarem, eu de certa forma, talvez para evitar esse desconforto, porque ainda até hoje lembro dos olhares das pessoas, e comecei a apresentar-me portuguesa de origem cabo-verdiana. Como um francês, ele chega ao peito e diz, eu sou francês, ou sou português, mas tu tens sempre que justificar, porque já sabes que a pessoa não vai aceitar a tua resposta como verdadeira. Ou seja, é algo que ficou no teu subconsciente desde tenra idade, que sentes que tens que justificar que não, eu sou portuguesa, ou talvez sintas que muita gente está a olhar para ti e não te veja 100% como portuguesa, é isso? Como portuguesa, é. E o livro é ficção inspirada em acontecimentos que aconteceram? Somente os episódios de racismo, sim. Ok. Mas depois tudo o resto é ficção. Tu disseste que tu baseaste em histórias de amigos teus, tu própria já sofreste episódios de racismo também, decidiste não partilhar no livro, queres partilhar alguns episódios que possas ter sofrido, por exemplo? Ora, eu posso partilhar um que eu fiz um post no Instagram, que era quando eu era adulto, estava na adolescência, andava nos escuteiros e um dia estava ao pé de crianças, eles eram mais novos do que eu, porque nós estávamos divididos por idades, e eles meteram-se a cantar. 13 de maio, na cova da Moura, um branco foi catado por um preto de Angola, o preto era uma Torres. Eu senti-me super envergonhada e desconfortável no meio daquela música. Sem graça, dava aquele sorriso para não mostrar o meu desconforto, mas eu senti-me super mal. Só que para mim o meu desconforto não era legítimo. É apenas uma música, eu não posso chegar ao pé de crianças mais novas do que eu e dizer, não cantem essa música porque eu sinto mal. Só que com a idade tu vens perceber que o teu desconforto veio da mensagem por trás daquela música. Porque Cova da Moura é um bairro rotulado como problemático e onde só vivem negros, ou seja, um bairro a evitar, pessoas a evitarem. E eu, de uma certa forma, estou nesse grupo de pessoas. E daí o meu desconforto. Mas isso eu vim perceber essa mensagem mais tarde, mas na minha adolescência eu calei-me, nunca disse a ninguém que eu não gostava daquela música, para mim não era legítima, não era legítimo o meu desconforto e, enfim, eles cantaram aquela música mais de uma vez e isso foi na adolescência e eu até hoje lembro-me da letra dessa música, não esqueci. E porquê que te calaste? Eu entendo porquê que te calaste, mas muita gente que nos vai ouvir vai dizer, talvez quem estava a cantar não se apercebia do desconforto que te estava a causar. Não seria melhor teres dito, olha, talvez a idade e a falta de maturidade impediu-te de o fazer, mas talvez se tivesses dito, olha, esta música causa-me imenso desconforto, talvez eu dissesse, já não está a fazer por mal, não é? Exatamente. Estamos em 2020, se alguém cantar uma música ou posso dar um outro exemplo, uma frase que se usa muito em Portugal, que é eu não sou a preta. Se tu fores dizer a uma pessoa, olha, essa frase causa-me desconforto, estamos em 2020, ela vai sempre tentar se justificar, não vai dizer, se calhar não vai para dizer, ok, Patrícia, realmente tu tens razão, essa frase, ela tem uma informação racista por trás, imagina em 2002, 2003. É verdade, é verdade. As pessoas não aceitariam. As pessoas não aceitariam o meu desconforto. Hoje em dia já dizem que é mimimi, cada vez que tu abres a boca para dizer. Que já está farto de ouvir, né? Agora tem sido muito, já está farto, é sempre o tema do racismo, né? Exato, imagina em 2002, 2003, eu realmente senti-me super mal com aquela música e não manifestei o meu desconforto, guardei para mim. Tu usaste o livro ou a escrita como uma arma, como um grito de revolta, como uma maneira de lutar contra a discriminação e o racismo? Assim, usei a minha voz porque acho que de uma certa forma o livro protege-me. Pronto, eu já contei aqui 2 episódios
que estão no livro, mas protege-me porque ninguém sabe quais são as minhas histórias e quais não são as minhas histórias. E as pessoas, ao contrário do que as pessoas dizem, é tudo racismo, é tudo mimimi, é tudo vitimismo. Para nós que sofremos, não tem nada de grande ou de impor, contar, expor a nossa realidade. Pelo contrário, sentimos vergonha. Dizer, olha, eu passei por isto, passei por aquilo. Não é fácil. Tu, sem querer dar spoilers, uma das sinopses, a sinopse do livro, conta que foi dos acontecimentos que te levou a decidir escrever foi alguém na televisão que disse que não é muito dado a etnias. Essa para ti foi a gota d'água, disseste, pá, isto é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu concordo 100% contigo também. Quando eu escrevi este livro, este episódio já tinha acontecido, eu disse, olha, eu vou colocar isso no livro. E eu nem vi o programa, eu não estava em Portugal, mas no dia, não sei se foi no dia seguinte ou não, mas quando entrei no meu Facebook, havia várias pessoas a falarem sobre isso.